Eu, no Rio de Janeiro, estudei numa escola municipal chamada Escola Alberto Bart, que fica ali na Avenida Oswaldo Cruz, no Flamengo, e eu ia de manhã cedo. Na verdade, eu estudava de tarde, meu irmão estudava de manhã para a gente não ficar brigando em casa. Então ele estudava de manhã, eu estudava de tarde. Eu ia de tarde, pegava uma pastinha e caminhava sozinho, com 5 anos, 4 anos, naquela época se podia fazer esse tipo de coisa, né? E ia, dava a volta no quarteirão e ficava ali, esperando para entrar na escola. Me lembro que eu sempre chegava cedo. E a escola era boa. E ali a gente convivia, pessoas de classe média, pessoas que não, classe média alta, baixa, pessoas que não tinham recurso. Tinha gente que comia na escola, tinha gente que não comia. E aí você pensa, ai, que maravilha, né? Pô, devia ser assim, o mundo, o Brasil devia ser assim, as escolas deviam ser assim. Mas a gente tem que entender que quando eu morei, naquela época no Rio de Janeiro, o número de pessoas que moravam no Rio de Janeiro, o número de pessoas que moravam no Brasil, me lembro na época da Copa de 70, a musiquinha famosa, né? 90 milhões em ação. 1970, eu tinha 10 anos, 90 milhões. 50 anos depois, quando eu já estou com 62, nós temos, se for fazer uma musiquinha na Copa do Mundo agora, né? 210 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. 210 milhões em ação. Qual é o principal problema? Qual é o motivo da crise que é invisível? Quando as pessoas criticam a sociedade, quando as pessoas falam da miséria do mundo, quando as pessoas falam que tem gente que tem gente que não tem, e que as coisas estão ruins, você vê que ninguém fala da demografia. Ninguém fala do grande mérito que nós tivemos enquanto sociedade de permitir a chegada, querendo ou não, de termos hoje a possibilidade de 8 milhões, bilhões de sapiens no mundo. Isso as pessoas não veem como um mérito. As pessoas não colocam isso como uma conquista humana. As pessoas não veem isso. Thomas Malthus, que é um cara que falou sobre a demografia, foi extremamente questionado, criticado por uma série de probleminhas periféricos do que ele disse, mas ele disse uma coisa simples: aumentou a população, nós vamos ter que gerenciar uma crise. E essa crise a gente teve o maior aumento populacional da história dos sapiens nos últimos 220 anos. Nós precisávamos gerar, em 1800, 3 bilhões de pratos de comida, e hoje nós precisamos gerar 24 bilhões. Isso eu tenho falado bastante, mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental aqui, nesse artigo, que é a gente falar de uma regra, que é uma regra que a gente não trabalha dentro da ciência social 1.0, que eu vou dizer para vocês. Quanto mais complexo é um sistema, mais e mais autonomia cada membro precisa ter para ajudar na solução dos problemas. Vou repetir. Quanto mais complexo é um sistema, mais autonomia cada participante precisa ter para ajudar na solução dos problemas. Ou seja, pega o exemplo da China, que é o maior exemplo de população. Qual foi a tentativa da China e qual é ainda a tentativa da China? Vamos, primeiro, tentaram reduzir na força o aumento populacional, proibindo que as pessoas tivessem filho. E depois, a massificação generalizada para resolver o problema da crise demográfica. Vamos massificar. Todo mundo coloca roupa cinza, todo mundo. A gente consegue que vocês consigam, você resolve o problema massificando. E aí então você massifica e você centraliza as decisões.
E aí qual é o problema? Quando você centraliza as decisões e você tem o aumento da complexidade, você tem uma outra regra, a perda gradativa da qualidade das decisões. Então você vai tomando decisões cada vez mais no gabinete, cada vez menos nas pontas, e cada vez as decisões do gabinete vão ficando cada vez piores. Aí começa, a invés de plantar tomate, resolve plantar pepino, quando a demanda é por tomate e não por pepino, e etc. E assim você vai começando a ter crises. É o que se descreve no livro Colapso, do Jerry Diamond, quando ele vai analisar os colapsos, basicamente é um determinado grupo, um determinado gabinete não consegue fazer projeções de longo prazo, porque ele vai ficar. E aí você tem esse problema, né? Do gabinete fica cada vez mais pensando no próprio gabinete, nos seus próprios interesses, e aí você então começa a ter o colapso. Como é que a gente resolve essas coisas? Vamos olhar na animalologia, vamos olhar para fora, vamos olhar para os outros animais. O caso das formigas. Todo mundo diz, a formiga tem rainha. Não, a formiga não tem rainha. Steve Johnson, naquele livro Emergência, ele fala, tem uma frase que ele diz, quem diz que o formigueiro tem rainha é o ser humano. As formigas, elas têm uma autonomia gigantesca para resolver os seus problemas. E aí então a gente vai analisar a chegada da civilização 2.0, a chegada desse novo mundo que a gente está entrando, e tem um eixo central que não está tão visível e não tão explícito e claro para as pessoas. Nós estamos trabalhando com a personalização em larga escala. O grande centro, o epicentro de tudo que a gente está assistindo é a personalização em larga escala. A possibilidade que as pessoas estão tendo de cada vez mais escolher, quanto mais elas escolhem, mais elas têm uma sensação de autonomia para que elas possam operar e decidir cada vez mais. Vou ao banco, eu mexo no banco, eu escolho meu lugar no cinema, eu faço cada vez mais coisas para quê? Para que eu possa ajudar na complexidade. Para que eu possa, a partir daí, dividir o problema da complexidade em pequenos pedacinhos em que cada pessoa contribui para que a gente possa lidar com esse mundo mais complexo. Então, o objetivo da civilização 2.0 é uma forma mais inteligente e mais esperta de lidar com o atual patamar de 8 bilhões de habitantes. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOU, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim é realmente um grande prazer fazer parte desse projeto. Vale super a pena, hein? Um abraço. Tchau, tchau.